Oi, galeres! Hoje eu vou compartilhar com vocês um dia bem diferente por aqui. É um dia onde eu tenho duas lives para fazer no dia. Tenho uma produção de biscoitos para fazer, vou estar utilizando a Black Tine e vai ser tudo em moldura. Eu vou estar fazendo a coleção de biscoitos para a sortuda que ganhou o sorteio da rifa do Rio Grande do Sul, que a gente fez Cookers por Rio Grande do Sul. Acho que a massa tá um pouquinho dura, né? Vou esperar ela gelar um pouquinho para eu conseguir cortar com maior facilidade. E aí, enquanto isso, bora papear sobre qual é o nosso cronograma do dia. Para hoje, eu tenho que assar esses biscoitos da Dora Aventureira, que é o que a filha da moça que ganhou o sorteio do Rio Grande do Sul, da rifa, gosta. Ela ama a Dora Aventureira, então ela disse que poderia ser um biscoito da Dora. Porém, além do biscoito da Dora, eu também vou fazer a filha dela em biscoito realista. Sim. O sorteio tinha como mimo, né, da parte da Tiny Glacê, um biscoito realista. E aí, quando eu falei, né, com a premiada, ela disse que a filha dela gosta muito da Dora e que poderia ser de um personagem. E aí eu resolvi fazer melhor. Eu vou montar um triozinho de biscoitos para ela, onde vai ter uma Dora para ela pintar, a Dora Aventureira decorada e a filha dela em realismo. Por isso que eu escolhi essas três molduritas aqui. Além de que daqui a pouquinho temos Tiniversário aqui no YouTube ao vivo e a cores. Claro que quando você estiver assistindo isso, não vai ter daqui a pouquinho não, tá? Mas, ou vai, porque esse vídeo entra antes das 12h12. Então, sim, se você está me assistindo aqui antes desse horário, vai. Todo dia, no mês de outubro, às 12h12, nós estamos tendo Tiniversário, que é em comemoração aos 3 anos de aniversário da Tiny Glacê. E hoje nós iremos fazer a moranguinho. Deixa eu ver mais o que. Aula 10 do Tiniversário. Eu tenho que finalizar um biscoito da Hello Kitty que eu comecei. Eu chamo de Kitty Win, né? Porque é Hello Kitty do Halloween. Tenho que postar no Instagram a parte 2 do Dividindo o Biscoito em 4 partes. Então, provavelmente, já vai ter saído aí quando vocês estiverem vendo. Hoje eu já dei check aqui em uma das minhas funções, que era ler. Eu estou lendo um livro de vendas, muito bom. E mais tarde, se der tempo, oremos que vai dar tempo, eu pretendo estudar um pouquinho antes de encerrar o meu dia e ir literalmente para os descansos finais. Será que agora vai? Rezem comigo. Força na peruca, Lady Cleópatra. Ainda tá muito dura. Vai, meu filho, não tem muito tempo não. O perrengue da manhã, esperar a massa descongelar um pouquinho num dia frio. Saiu uma. Já vamos botar na forma, na assadeira. Separei aqui o biscoito da aula de hoje. Separei cores que dão para eu usar, né, da lista que eu separei aqui para fazer. E essas aqui eu vou juntar porque elas não vão ter utilidade. E aí agora eu tenho que ir voando, ajustar esses tons para os tons que eu preciso, tanto para fazer a moranguinho quanto para fazer a Dora, e correr, porque está quase na hora da live.
Estou modo Jessie doida ativado. É isso. Estou aqui correndo, faltam 14 minutos para a aula começar. E aí eu estou ajustando os corantes aqui. Já colori todos os que eu precisava colorir. Eu preciso glaciar umas bases antes da aula começar. Espero que dê tempo. Estou arrancando as rebarbinhas, que eu não gosto de trabalhar com elas. E é isso. Bora glaciar aqui, correndo as bases, para já ir secando enquanto eu estou na aula, para depois da aula eu já conseguir dar sequência no que eu preciso fazer, porque se eu não glaciar agora e eu glaciar depois da aula, vai atrasar ainda mais o meu dia. Quer dizer, por enquanto ele não está atrasado, mas vocês entenderam, então bora. Terminei faltando exatos 1 minuto para a aula começar. Então agora sigam-me os bons. Aula finalizada com sucesso, e quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, não assiste mais. Assim ficou o resultado da glaçagem da nossa queridíssima moranguinho. Agora vou levá-la para secar e depois eu vou fazer a pintura para gerar o conteúdo e levar para vocês o resultado lá no Instagram do processo de pintura dela. Eu estou querendo fazer um processo de pintura com corante em pó e tal. Bora ver como é que vai ficar. E aí depois eu mostro o resultado final. Agora ela precisa ser levada para secar completamente. Enquanto os biscoitos terminam de secar, o que eu vou fazer agora? Eu vou encher o meu buchinho. E o Fê estava cantando a seguinte música que eu fiquei com ela na cabeça e eu vou cantar para ficar na cabeça de vocês também. Bota a mão na cabeça que vai começar o rebolation, chão, rebolation, o rebolation, chão, rebolation. Vou almoçar, galeres, e daqui a pouquinho continuamos para o nosso rolê do dia. E quando a gemoada ele chega com essa possuída pelo ritmo rockatangão. E de dia que ele conhece tanto só da mulher, não tiver de água, a canção é deixada. E ele canta, ele curte, e é bom. Chegando ao fim a glaçagem aqui dessa bonitinha. Aí vou levá-la para secar. Enquanto ela seca, eu preciso recapitular o que é que a gente vai conversar no Tiny Talk de hoje. E aí, depois eu vou partir para as pinturas. Inclusive, a pintura realista também vou já começar. E é isso. E agora sim, finalizada aqui a glaçagem, levar para secar. Enquanto a gente faz outras coisitas. Dei uma pausa na produção para eu focar aqui em trazer alguns pontos, né, de reflexão para me nortear durante a live de hoje. Então, hoje eu vou falar sobre os erros de uma empreendedora que ela pode cometer. E aí eu tenho esse caderno aqui que ele é tipo
um caderno de despejo, onde eu despejo ideias, onde eu despejo potências que saem da minha cabeça aqui, para quando eu preciso conversar com vocês, falar com vocês, eu vir aqui e nortear um tema, uma ideia, um pensamento. Então, aqui agora eu vou escrever em alguns tópicos, em alguns detalhes, o que a gente vai falar na live de hoje, que vai ser os maiores erros de uma empreendedora, de uma cooker, que pode vir a cometer. Então, vou fazer esses tópicos para que facilite minha linha de raciocínio durante a live. Depois que eu finalizei a Moranguinho, coloquei meu celular para carregar e fui tomar um banho na velocidade da luz para já ficar pronta para o Tiny Talk. Vou deixar meu cabelo solto para ele ir secando um pouquinho. Vou dar uma organizada aqui na mesa. Enquanto isso, porque ainda tem uns 45 minutos para o horário do Tiny Talk. Então, o que eu vou fazer nesse meio período de tempo? Eu vou colocar o meu celular de novo para carregar e vou startar a pintura realista, porque aí, enquanto eu estiver no Tiny Talk, ela vai dando a primeira camada de secagem para que eu consiga finalizar, se Deus permitir, ainda hoje. Então, estarei aqui nos bastidores, colocando em ação minha pinturitia. Antes eu tenho que dar uma geral por aqui, guardar essas coisas. E é isso, simbora. Falta 1 minuto para começar o Tiny Talk. Bora! Essa é a cara lisa da pessoa que acabou de acordar e que não finalizou tudo que tinha para fazer ontem, mas tá tudo bem. Hoje nós vamos finalizar. Já peguei aqui o biscoito de Doritia pra gente fazer a pintura e nem comecei a pintura ontem, vou fazer hoje. Do realismo. Já recapitulei aqui o que é a minha rota do dia, já refiz o meu cronograma, que também não fiz ontem, por quê? Porque ontem, depois do Tiny Talk, eu fui jantar. Aí, quando eu terminei de jantar, já era tipo 10 horas da noite. Aí eu fiquei com preguiça e eu tava cansadita. Um soninho. Aí fui responder a comunidade, fui fazer nada. É isso que eu fui fazer. E aí fui dormir e acordei agora com essa cara que vos fala inchada. Mas é isso. Bora ativar o modo turbo em alguns minutos. É que de manhã minha rota aqui fica demorando para a manivela raciocinar. A alma ainda tá fazendo download, sabe? Mas é isso. Agora vou organizar aqui a mesa de novo para que eu faça o início dessa pintura. E também vou ir lá pro Instagram compartilhar um pouquinho do meu início pré-natal ali no meu primeiro ano, para vocês verem a evolução até hoje. E bora que tem muita coisa para fazer hoje. Já estou aqui a postos e o que farei agora? Diluir corante para começar a pintura, que será uma pintura realista monocromática de tom de rosa.
porque eu acho que vai combinar com a coleção da Dora Aventureira, que tem a roupinha rosinha. Joguei lá no Instagram agora sobre inícios, né? Coloquei lá se o pessoal quer ver um pouquinho sobre como foi o meu primeiro Natal. Inclusive vou colocar imagens aqui durante esse nosso bate-papo. Quando eu comecei em 2021, foi ali em meados de outubro, mais especificadamente dia 1 de outubro, que foi quando eu lancei a Tiny Glacê para a vida. E aí, outubro, novembro e dezembro foram os meses de validação, literalmente, do meu negócio. Eu tinha que aproveitar o momento. O que isso significa? Que quando a gente já começa os biscoitos nessa época, a gente tem datas comemorativas extremamente potentes para vendas, como Dia dos Professores, Dia das Crianças e Natal. Então eu me agarrei a essas datas comemorativas para fazer ali os meus primeiros clientes. Eu lembro que quando eu comecei, eu pensei assim, final de ano e tudo mais, em design de interiores, que era o que eu trabalhava, eu, com vendas ali dos móveis planejados, a minha meta normalmente era de pelo menos 10, 15 mil reais. E aí eu falei, se eu conseguir com os biscoitos 5 mil reais, eu já vou estar extremamente feliz. E aí eu fiz um cálculo médio assim por cima do que eu precisaria fazer para tornar isso real. E aí na época era 600 biscoitos que eu precisava fazer. Uma média de 600 biscoitos, pensando que seriam vendas variáveis entre kits de minis, que eram mais baratinhos, e também os biscoitos unitários, que saíam mais caro, que era R$ 13 a unidade na época. Quando eu fiz essa meta, assim, eu construí uma tabelinha, que inclusive todo ano eu repagino essa tabelinha e disponibilizo para galeres se inspirar, usar como meta ali. E aí eu fiz essa tabelinha com esses 600 biscoitos e falei, meu momento chegou, eu preciso faturar 5 mil reais aí esse mês de dezembro. Até porque eu tinha muitas pendências financeiras que eu precisava de um jeito de ajustar, né? E aí fiz essa meta. Quando foi no início de fechamento, assim, da semana ali dos meus primeiros pedidos, eu ainda não tinha tido tempo de colocar no papel o que eu já tinha vendido. E aí eu lembro como se fosse hoje, até arrepio só de lembrar, que eu resolvi anotar, né? Fui lá, sentei na minha cama e falei, eu vou anotar aqui todos os pedidos que eu tenho para eu entender quanto falta para minha meta e eu conseguir ajustar ainda mais tudo, né? E ali no meu primeiro Natal não foi nada com antecedência, muito pelo contrário, foi meio que tudo bem em cima da hora, assim. Então, lá fui eu fazer as anotações do que eu tinha vendido até aquele momento. E aí foi quando a surpresa chegou, porque eu lembro que enquanto eu estava anotando, eu ainda olhava para minha tabelinha de pedidos e ainda tinha muitos clientes para anotar na minha tabelinha. E aí eu falava assim pro Fê, eu acho que eu vou bater a meta. Eu acho que eu vou bater a meta. E aí continuei anotando, ansiando por aquele momento e quando eu terminei de preencher a folha, eu ainda tinha clientes para anotar.
E aí, galera, eu levantei da minha cama tão em êxtase. E aí eu saía gritando pela casa. E aí a minha mãe mora no andar de baixo, né? Mora na casa da frente. E aí eu fui lá pra varanda e eu comecei a gritar: Mãe, mãe, eu bati a meta, você tem noção? Isso era meados de tipo dia 8 de dezembro. E eu fico até emocionada de lembrar, porque foi uma energia assim tão surreal que, que eu senti naquele momento. E aí eu falava assim: ainda faltam tipo 15 dias para o Natal, eu ainda consigo dobrar essa meta, e não sei o que, não sei o que. E aí minha mãe tava com um cliente no salão, porque ela é cabeleireira e tem o salão aqui. E aí as clientes vibrando junto comigo, minha mãe saiu para fora do salão. Olha, eu fico até emocionada só de lembrar. E aí todo mundo vibrando junto, porque eu tinha conseguido bater a minha meta. E aí eu falei: agora eu vou fazer igual a Dilma, chegou na meta, dobra a meta. E aí eu me organizei, anotei tudo que eu tinha para fazer e falei: agora é a hora em que eu vou entender o que é que eu preciso, né, fazer aqui de produtividade dentro de um conhecimento muito pequeno, porque eu não tinha muito conhecimento, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. E eu falei: agora eu vou acelerar aqui as minhas produções e vou intensificar cada vez mais lá no Instagram para que eu consiga vender mais, mais e mais. E foi isso que eu fiz. Então eu fui lá pro Insta, todos os dias eu aparecia e falava: olha, eu estou aqui em produção, mas não deixa para a última hora, eu tô avisando, você vai ficar sem. E aí eu lembro que eu tinha colocado o prazo limite para encomendas até o dia 18. Eu normalmente sempre coloquei até dia 18, essa data fica bem marcada na minha cabeça, porque é o aniversário da minha mãe, então eu sempre coloquei como limite dia 18. E aí eu falava: olha, vocês não deixem para a última hora, porque vocês vão ficar sem, minha capacidade de produção vai se esgotar, porque a gente tá com muita encomenda e tudo mais, piriri. E fui mostrando os processos, os bastidores, fui compartilhando literalmente o que era que eu estava fazendo no meu dia. Então eu acordava, eu fazia as produções, eu abria lives para mostrar que eu estava trabalhando e para o pessoal ver como era a minha produção, ver que era tudo bem limpinho e que eles podiam encomendar sem medo, porque realmente eu era de verdade e eu ia entregar. Nessa época eu tinha uns 200 seguidores no meu Instagram. Eu finalizei o ano ali com uns 370 por aí. E foi chegando gente, e cada vez que chegava mais gente, mais animada eu ficava. E eu dividia meu tempo entre responder orçamento e atender e fazer acontecer. E aí meus amigos vinham me visitar porque eu estava operada. E, e aí quando eles chegavam aqui eu falava assim: olha, aproveitando sua ilustre presença, já que vocês são pessoas que fazem voluntário para ONGs e coisas, vocês vão fazer voluntário para Tiniguacê também. Então eu botava todos os meus amigos, amigos e parentes que vinham para cá para trabalhar. Eu falava: ó, enquanto você tá aqui conversando comigo, aí eu tô sentada ali na mesa. Normalmente eu ficava do outro lado, porque era do lado do forno, onde eu ia conseguir mais facilidade para colocar para secar, né? E aí eu falava: enquanto eu tô aqui, você fica aqui na minha frente, aí você faz frufru, você vai montando caixa, vai empilhando aí pra mim, vai fazendo essas partes. E fui usando do que eu tinha ali naquele momento para facilitar a minha produção, a minha jornada. E meus amigos foram me ajudando, minha família foi me ajudando, todo mundo que foi aparecendo por aqui teve uma colaboração ali no início da Tiny Glacê pra gente
crescer, né, e se desenvolver juntos. E aí, ok, encerrei ali o meu primeiro ano antecipadamente, porque lembra que eu falei que o prazo era até dia 18 de dezembro? Quando chegou no dia, eu lembro que foi uns 2, 3 dias antes que eu encerrei, quando chegou tipo no dia 12, mais ou menos, eu já estava biruleibe. Eu tava ficando doida. Eu tava assim, tipo, meu Deus do céu, o que que eu faço da minha vida? Porque eu não respiro mais, eu não tenho mais tempo nem de absolutamente nada. E aí eu comecei a apostar que a minha capacidade de produção estava se encerrando, até porque quando a gente entende nossos limites, a gente trabalha com qualidade. E se eu não fizesse isso, eu acabaria entregando produtos que foram feitos de emergência, correndo, sem aquela qualidade que a gente quer que o cliente receba, né? E aí dessa forma eu fui encerrando ali o meu primeiro ano. E uma das coisas que me diferenciou ali na época é que eu não fechei o meu catálogo de personalizados. Então, todo esse cálculo, essa minha conquista de faturamento ali no meu primeiro Natal, foi baseado em surtos reais, foi baseado ali no Natal. Mas além do Natal, eu também tive a loucura de aceitar os personalizados. Eu via que todo mundo fechava agenda. Todo mundo fechava agenda no Natal. E aí eu ficava pensando, poxa vida, todo mundo fecha agenda e as pessoas que nasceram em dezembro? Porque, por exemplo, aqui na minha casa tem minha mãe em dezembro, tem meu irmão em dezembro, tem o primo em dezembro. Eu tenho muitos familiares que nasceram em dezembro. E aí eu ficava pensando, todo mundo pode ter biscoitos personalizados para comemorar suas vidas o ano todo. Mas quem nasceu em dezembro não pode por conta do Natal? Não. Então eu vou abrir essa possibilidade. Então eu abri a personalização dos biscoitos no Natal. E foi assim insano. É insano, né? A gente já sabe que a produção de Natal ela já é insana, mas eu consegui ainda encaixar essa possibilidade de fazer os personalizados e o meu faturamento ali no Natal passou de 12 mil reais e foi assim surreal de memorável. Eu lembro que quando eu passei por aquela situação, por aquela energia, aquele momento, eu olhei pro Fê e eu falei, se eu conseguir alcançar isso no Natal, sendo o meu primeiro Natal, sem domínio técnico, sem entender, sem ter um alcance muito grande de pessoas, né? Porque eu estava literalmente no começo. Eu quero conseguir isso a longo prazo para que no próximo Natal essa meta seja dobrada. E aí entrou a missão Jessie fazer acontecer de forma limpa isso no restante dos meses. Janeiro para o mercado já é um mês mais baixo, a não ser que você trabalhe com parte de férias, né? Mas fora isso, janeiro é um mês mais paradinho. E aí eu falei, eu vou aproveitar que janeiro é um mês mais leve e vou fazer o quê? Eu vou me dedicar a estudar, a aplicar novos conhecimentos e a trazer novos clientes, nova audiência. Então, o que que eu fiz? Eu me dediquei surrealmente ao Instagram ali no mês de janeiro. Tanto que eu fui daqueles 300 seguidores para 1000 seguidores no mês de janeiro. E depois, gradativamente, eu fui aumentando até os 10 mil ali em fevereiro, que foi assim, muito conteúdo, produção.
Mesmo que eu não tivesse pedido, eu estava na ativa, gerando conteúdo. Eu via o que estava em alta, eu via o que eu podia falar com a minha audiência. Eu buscava referências de outros empreendedores que eu seguia, como por exemplo tatuagem. Eu acompanhava pessoas de tatuagem, porque eu gosto de tatuagem, e tenho algumas, como vocês podem ver. E eu via o que o pessoal estava postando e eu adaptava tudo para os biscoitos. Eu falava, se eles estão fazendo isso para tatuagem e está dando certo, eu vou fazer dar certo também para os biscoitos. E aí eu comecei a gerar conteúdo que fizesse comunicação com a minha audiência de forma leve, divertida, mas que não ficasse assim uma coisa maçante e nem muito artificial, porque ninguém gosta de coisas de mentira, né? Todo mundo gosta de realidade mesmo, de trocas verdadeiras. Então, o que eu fiz ali naquele momento? Eu peguei e comecei a gerar conteúdos aparecendo eu e falando sobre a minha capacidade de produção, mesmo estando no meu começo. Então, enquanto as pessoas não tinham coragem de dizer que estavam começando por medo de perder venda, eu comecei a movimentar o mercado falando: olha, tem só 2 meses que eu comecei, 3 meses que eu comecei, mas é assim que eu já estou produzindo e eu vou ficar ainda melhor. Então, se vocês correrem o meu perfil lá embaixo, vocês vão ver esse tipo de conteúdo, porque foi esse tipo de conteúdo que foi me trazendo clientes que falavam assim: caraca, eu não acredito que você só faz biscoitos há 2 meses. É sério mesmo? E também começou a gerar o meu nome no mercado e as pessoas se inspirarem em mim. Então foi aí que eu comecei a ter audiência de inspiração, das pessoas me mandarem mensagem falando: Jessie, eu sempre tive medo de falar para o meu cliente que eu estou começando, mas você me deu coragem de fazer isso. Você me deu forças para entender que eu não preciso ter vergonha de estar começando e de que todo mundo tem um começo. E aí a gente foi gerando um movimento e assim nasceu o Galeries e Glacê. Foi em meados de fevereiro de 2022 que isso aconteceu. E aí as coisas começaram a fluir tudo de acordo com os meus planejamentos. Eu não fazia nenhum post sem estratégia. Era literalmente analisando o mercado, como que estava acontecendo as coisas. Era literalmente entendendo o que estava em alta, o que eu podia usar a meu favor, o que podia me agregar ali durante o processo. E eu fui me desenvolvendo como pessoa ali através do conteúdo. Por isso que eu bato tanto na tecla do quanto é importante vocês gerarem conteúdos. Eu não falo da boca para fora, não é só para dar trabalho para vocês, muito pelo contrário, é literalmente para fazer o seu negócio girar. Você precisa ser visto. Quem não é visto não é lembrado. Anotem aí, viu, essa frase. Quem não é visto não é lembrado. Essa frase não é à toa, ela tem um porquê. Então a gente precisa desse conhecimento para que a gente consiga literalmente fazer o nosso negócio fluir e acontecer. Se vocês estão me assistindo aqui agora, é porque ele aconteceu. Então é muito sobre a potência de persistência que a gente tem dentro da gente, é sobre a gente entender aonde a gente quer chegar. Então, comecei produzindo sem literalmente não saber o que estava fazendo. Eu não sabia, galeras. E eu falo isso para todo mundo. Às vezes eu brincava até com alguns clientes que me davam margem para isso, sobre
cara, você faz assim, assim, assado, que coisa mais linda, você dá aula. Tinha muita gente que me perguntava se eu dava aula, e eu respondia assim, mulher, eu não sei nem o que eu estou fazendo. Eu só deposito muito amor e carinho durante o processo, porque realmente eu não tinha domínio técnico. Eu não tinha esse conhecimento técnico que eu tenho hoje. Isso tudo foi uma construção, ele foi sendo construído. E aí chegamos onde estamos hoje. Inclusive está nascendo aqui uma gurizinha, uma menininha bem lindinha. Então, galeras, o que eu quero dizer aqui para vocês é que hoje vocês veem o topo, né, do iceberg aqui, me vendo produzir coisas insanamente lindas, produções super diferentes, ensinando técnicas que ninguém ensina, porque sou eu quem desenvolvo mesmo a técnica, porque eu lá atrás tive a coragem de ir com medo mesmo. Então é super importante que vocês deem esse passo, invistam no negócio de vocês, no conhecimento de vocês, porque é isso que vai fazer o negócio de vocês girar. Hoje eu consigo fazer coisas praticamente de olhos fechados, e aí eu recebo mensagens de pessoas falando, eu nunca vou conseguir fazer algo assim. E vai, desde que você persista, insista ali no seu processo, de que você treine, de que você faça a sua parte. Não vai acontecer mesmo se você ficar esperando a morte da bezerra, mas se você se movimentar para realmente agir, aí, galera, pode ter certeza que vai dar bom e que vai acontecer. Então eu vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho do meu processo evolutivo do meu primeiro Natal. Isso que eu ainda não finalizei o Natal de 2024, mas para vocês terem de inspiração e verem que ninguém começa sabendo. Aquela coisa, né, de que literalmente ninguém nasceu sabendo e que você precisa se permitir errar, se permitir dar os primeiros passos. Quando vocês fizerem isso, as coisas começam a acontecer aí para vocês também, porque não é sorte. Não é assim, é que a Jess tem muita sorte. A Jessie viraliza os vídeos. Se vocês olharem no meu perfil, vocês vão ver que são pouquíssimos vídeos que viralizaram. Em 3 anos, a gente está falando de coisa de uns... teve o vídeo do Jacan, o vídeo da bolinha de Natal, o vídeo de dividindo o biscoito em 4 partes. Eu acredito que não deva chegar a 6 conteúdos virais. Eu acho que deve ter sido uns 4, 5. São muito poucos. Então não é sobre ser viral, ser sortuda, é sobre aplicar, é sobre persistir e continuar todos os dias ali fazendo a sua parte. Agora eu vou focar aqui na minha bichinha para eu acelerar esse processo, porque daqui a pouquinho tem live também aqui. Lembram que eu estou com live todos os dias às 12h12, então eu preciso correr aqui porque hoje o dia tá lotado, porque ontem eu não terminei o que eu deveria ter terminado, então hoje ele duplica com as coisas que eu ainda não finalizei. Então, bora correr. E finalmente consegui finalizar os biscoitos que eu havia me comprometido, que é da rifa do Rio Grande do Sul. Gostaram de acompanhar mais uns diazinhos aqui comigo? Hoje foi uma loucura. Fui atrás de presente das crianças, peguei muito trânsito, o que acabou atrasando aqui a finalização dos biscoitos. Alexa, que horas são? São 21h56. Quase 10 horas da noite. Boa noite e bons sonhos para você. Quase 10 horas da noite, agora que eu finalizei, agora que eu fotografei os biscoitos, enquanto o Fê organizava aqui a mesa para eu poder fazer isso, eu fui tomar banho, vesti meu pijaminha,
para agora eu apenas relaxar, porque eu estou merecendo este momento de descanso da Jessie. Estou cansadita, mas muito feliz. Esse mês tem sido assim extremamente produtivo. Eu diria até que o mais produtivo do ano, assim, tá insano o tanto de coisa que eu estou fazendo aqui este mês. E mesmo com falhas, né, no cronograma, eu tô conseguindo finalizar tudo de forma chuchu beleza. Estou muito feliz com o resultado desse triozinho. Espero que a ganhadora do sorteio goste muito. E vocês comentem aqui o que vocês acharam também dessa coleçãozinha que eu fiz. Como eu falei de início, a proposta era mandar um biscoito realista, mas resolvi fazer esse carinho aqui extra para a filha dela, né, com o tema da Dora Aventureira. E é isso, galeres. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Deixe o seu like, não esquece, comenta, compartilha com os amigos. E um big beijo! Tchau!